são fiéis. O Senhor fala de paz ao seu povo, aos seus amigos, a felicidade traz. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, saúdos a todos os que estáis nesta Basílica e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação. Pedimos ao Senhor, desde o início da nossa celebração, que nos traga a sua paz, nos congregue no seu amor, a nós e a esta humanidade inteira que representamos neste momento diante de Deus, a quem nos dirigimos em súplica, em ação de graças, entregando a nossa vida em união com Cristo ao Pai pela salvação do mundo. Disponhamos, pois, o nosso coração para celebrarmos os santos mistérios, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Depois de Nabute de Israel ter sido assassinado por não querer vender a sua vinha ao rei Acabe, o Senhor dirigiu a palavra ao profeta Elias, o tesbita, dizendo: Levanta-te e vai ao encontro de Acabe, rei de Israel, na Samaria. Ele encontra-se na vinha de Nabute, aonde foi para tomar posse dela. Fala-lhe deste modo: assim fala o Senhor. Matastes e agora roubas. Por isso, assim fala o Senhor. No mesmo local em que os cães lamberam o sangue de Nabute, hão de lamber também o teu. Acabe disse a Elias: Conseguiste apanhar-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: Sim, apanhei-te porque te vendestes para fazer o que desagrada aos olhos do Senhor. Farei cair a desgraça sobre ti, diz o Senhor. Acabarei com a tua descendência e exterminarei todos os varões da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei à tua casa o que fiz à casa de Jeroboão, filho de Nebate, e à casa de Baasa, filho de Aias, porque provocastes a minha indignação e fizeste pecar Israel. O Senhor falou também a Jezabel, dizendo: Os cães devoram Jezabel junto às muralhas de Israel. Os da família de Acabe que morreram na cidade serão devorados pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que procedesse tão perversamente como Acabe, incitado por Jezabel, sua mulher, para fazer o mal aos olhos do Senhor. Procedeu de modo abominável, prestando culto aos ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de saco e jejuou. Dormia envolvido no saco e andava abatido. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, o tesbita, dizendo: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Porque se humilhou na minha presença, não o castigarei durante a sua vida, mas no tempo do seu filho farei cair a desgraça sobre a sua casa. Palavra do Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos
reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Desviai o meu rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Meu Deus e meu Salvador, livrai-me do sangue derramado, e a minha língua proclamará a vossa justiça. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Aleluia, 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 aleluia. Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus caros irmãos e irmãs, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esta palavra divina da Escritura que acabamos de escutar convida-nos, antes de mais, a centrarmos-nos em Deus, para aprendermos dele a arte da misericórdia, a arte do amor, a arte da vida em Deus. Sede perfeitos. É o mesmo que dizer sede misericordiosos, tendo o coração grande. Aprendei a arte da bondade, do acolhimento, do perdão recíproco. Tende em vós a perfeição da caridade, que vos tornará atentos e generosos uns para com os outros, e vos permitirá não apenas partilhar os vossos bens, o que já não é pouco, mas sobretudo à semelhança de Cristo, que sendo rico se fez pobre por nossa causa, para nos enriquecer a todos, poderdes todos partilhar a vossa própria vida. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Trata-se, queridos irmãos e irmãs, trata-se sempre do convite fundamental que nos é feito, o convite à santidade. Essa união com Cristo, para a qual caminhamos cada dia, trilhando o asfalto da nossa vida, o terreno concreto que pisamos, da família ao trabalho, da vizinhança à comunidade. É aí mesmo que o Senhor nos convida a viver em união com Ele, a estarmos com Ele, a sermos santos. E não pensemos que o desafio que nos é feito é para os outros ou para pessoas especiais. Não. Não há na Igreja a especialidade da santidade. A santidade é para todos nós o estado normal da vida a que somos chamados. Isto é, vivermos em cada dia, em cada momento, em cada circunstância, uma união com Cristo que cresce de dia para dia. A santidade, antes de ser um trabalho nosso, é um dom de Deus e consiste em vivermos na perfeita caridade, no amor cada dia maior, cada dia mais autêntico e cada dia mais concreto. É terrível quando vivemos de ideias que não se concretizam. É terrível quando o nosso discurso não tem nada a ver com a nossa vida. Com as nossas palavras piedosas, não tem nada a ver com o nosso coração e com os nossos atos, os nossos gestos e as nossas opções. Tornamo-nos espiritualmente esquizofrénicos. Dizemos uma coisa e fazemos sempre outra. É preciso que a nossa vida coincida com o nosso coração e as nossas palavras. Nessa atitude de quem busca Deus e de quem procura estar sempre com Ele. São João Paulo II convidou todos os batizados a redescobrirem a medida alta da vida cristã, a santidade. Chama-lhe a medida alta da vida cristã. Todos somos chamados a ser santos. Ou, por usar as palavras do Evangelho que escutámos, todos somos chamados a ser perfeitos na fidelidade à vocação que recebemos. Por isso, um grande padre da Igreja Antiga, São João Crisóstomo, diz assim: eu quero que todas as lâmpadas estejam sobre o candelabro, para que se vejam, para que iluminem, de modo que se possa difundir uma grande luz. Diz ele: acendamos então este grande fogo e façamos que
quantos estão sentados nas trevas, sejam libertos do erro. E tu não me venhas dizer: tenho muito que fazer, mulher, filhos, devo ocupar-me da minha casa e não posso fazer aquilo que tu dizes. Continua dizendo: eu asseguro-te que se tu estiveres livre de todos esses trabalhos, mas permanecesses na mesma apatia em que te encontras agora, tudo se desvaneceria igualmente. Se, ao contrário, no meio de todos esses trabalhos, tu estivesses cheio de fervor, serias capaz de praticar a virtude. Uma só coisa te é pedida: a disposição de um coração generoso. A disposição de um coração generoso. Então, nem a idade, nem a miséria, nem a riqueza, nem a multiplicidade de trabalhos e ocupações, nem qualquer outra coisa te impedirá de ser virtuoso. E, na verdade, vemos que jovens e velhos, esposos e pais de família, operários e artesãos e profissionais meteram em prática os mandamentos de Deus. Irmãos, nada nos pode impedir de trilhar o caminho da virtude, o caminho da perfeição, o caminho da santidade, que não é para pessoas extraordinárias, se quisermos dizer assim, ou então é para pessoas extraordinárias, porque extraordinários aos olhos de Deus somos todos nós. O Senhor chama-nos a todos à santidade. E uma das consequências que o Evangelho nos apresenta na resposta a este chamamento é uma consequência prática, que não é fácil, mas é possível. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Todos experimentamos na nossa vida como é difícil perdoar com um coração sincero. Tantas vezes ouvimos dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Quem nos poderá ajudar neste caminho? Outro padre da Igreja, Santo Agostinho, ajuda-nos a responder a isto quando nos diz: não te sentes capaz de te libertar do ódio? Espera em Deus, que é o médico. Por ti, ele foi suspenso na cruz e ainda não se queixou. Como te podes queixar? Olha para o teu Senhor suspenso na cruz. Olha para Ele assim e considera o remédio que Ele te oferece no seu sangue. Olha-o suspenso na cruz. Ainda te queres queixar? Queres mesmo? Olha para aquele que está suspenso na cruz e escuta as suas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda temos dificuldade em perdoar? Então olhemos Cristo crucificado. Aprendamos na sua escola. Descobramos a força da sua palavra e atitude. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos irmãos e irmãs, precisamos de pedir ao Senhor, hoje e sempre, que nos permita trilhar os caminhos fundamentais da conversão do coração. Víamos como no meio de tanta coisa feia que escutávamos na primeira leitura, o profeta não desanimou em anunciar a ação de Deus diante daquela gente ímpia e diante das suas maldades. Não para os matar e condenar, mas para os desafiar à conversão, à penitência, à mudança de vida. É preciso trilhar estes caminhos para entrarmos no caminho da perfeição, para cultivarmos a graça da santidade. Precisamos de morrer para o pecado, morrer para nós, morrer para o nosso egoísmo, para a nossa autorreferencialidade, para vivermos na união com Cristo todos os dias.
em todas as circunstâncias e situações. E todos precisamos disto. Dos pastores aos fiéis, dos fiéis aos pastores da Igreja. Todos precisamos disto. Andamos por vezes tão distraídos e tão centrados em nós que parece que Deus já não tem lugar, já não conta. É preciso que Deus conte na nossa vida, para a partir dele tudo sermos e tudo podermos realizar. Só conformando-nos com Cristo e fazendo nossos os seus sentimentos, será possível sermos misericordiosos, sermos perfeitos. Acolhamos este convite do Senhor. Amemos a todos e rezemos pelos que nos perseguem, de modo a sermos filhos do Pai que está nos céus. Temos muita alegria em colher hoje, na nossa Assembleia, 2 casais que vêm celebrar as suas bodas de prata matrimoniais. O José Armando e a Daniela, que vêm do Furador, Ovar, na Diocese do Porto, e o Stephen e a Maria de Fátima, que vêm de Boston. Vamos dar graças pelo seu matrimónio na celebração destes 25 anos. Meus amigos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, muitos parabéns e que continuem a crescer na alegria e na exigência do amor que celebraram há 25 anos e que hoje aqui na casa de Nossa Senhora renovam. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este sinal do Coração Imaculado de Maria, que aqui se manifestou aos pastorinhos desde a primeira hora como o caminho que conduz até Deus. Oxalá este sinal na vossa casa vos lembre que o vosso matrimónio é também caminho que vos conduz até Deus, com Maria, que logo no início do Evangelho, nas bodas de Caná, nos diz e repete todos os dias na vossa casa: fazei tudo o que Ele vos disser. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, o amor cristão não tem limites, por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensina a amar como Ele, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
para que a Igreja de Roma, que presida a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que o perseguem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz do mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os chefes das nações que são perversos possam converter-se e voltar ao bom caminho, pois Deus não quer a morte do pecador, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pregadores anunciem a verdade e denunciem a falsidade dos poderosos, que oprimem os pobres e os mais fracos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste, e não se limitem a amar só aqueles que os amam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos, ao oferecermos o sacrifício de toda a Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao género humano alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com os santos pastorinhos São Francisco e Santa Jacinta Marto e de todos os santos
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
como é perfeito o vosso Pai do céu. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Por isto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amar. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Se amardes os vossos inimigos, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Ele faz com que o sol se levante sobre bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu.
Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, Nossa Senhora nas aparições diz-nos a irmã Lúcia que abriu as mãos sobre as crianças e lhes comunicou uma luz, e eles viram-se em Deus. É a luz da santidade, da vida de Deus em nós, que os pastorinhos aqui acolheram de modo dócil e espantoso, e que também cada um de nós, como peregrino deste santuário, é chamado a acolher a luz de Deus que por Maria nos vem. Que Nossa Senhora, nesta peregrinação, para cada um de nós, para cada um de vós, seja este sinal para que a graça da vida e da santidade, da perfeição a que o Senhor hoje nos convida, seja autêntica na vida de cada um de nós. Que saiamos de Fátima mais santos, mais amigos de Deus, mais capazes do amor autêntico tornado perdão até aos nossos inimigos. Uma boa peregrinação e a todos os que nos acompanharam, um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai o Evangelho do Senhor e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Maria.